nós estarmos entre amigos, é sempre muito bom. E que alegria estudar o Espiritismo, isso é muito importante para a nossa vida. Então essa é a proposta das casas espíritas, é a proposta do Meimei, para a gente estudar melhor, entender o que os espíritos trouxeram para nós e colocar isso em prática na nossa vida, né? Então é para isso que a gente estuda, é para mudar, melhorar a nossa vida e encontrar a felicidade. Eu gosto sempre de falar da felicidade, porque acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Se a gente pensar, perguntar para cada um o que quer para a vida, né? A gente vai falando, no fim nós queremos é ser felizes. No fim a gente quer que as pessoas que a gente ama sejam felizes. No fim a gente quer que a humanidade inteira seja feliz. Então a proposta do Espiritismo é essa. E hoje a gente vai falar disso também. Eu trouxe um capítulo do Livro dos Espíritos que eu acho que é bem importante para tudo que a gente está vivendo. Eu fico pensando, né, sempre em trazer para as nossas reflexões aqui temas que a gente consiga aplicar na nossa vida hoje, né, já. E a gente está vivendo situações tão novas, né, tão diferentes em tudo, na sociedade, na política, nessa pandemia, né, tudo isso que a gente está vivendo, no trabalho. Nosso trabalho não é mais o mesmo. Nas escolas, as crianças não são mais, a vida familiar não é mais a mesma. Então, tanta coisa diferente acontecendo que a gente precisa sempre estar refletindo, pensando como é que eu devo agir nesse momento. E os Espíritos nos ensinam, Allan Kardec, junto com os Espíritos, nos ensinaram a agir melhor. Para a gente, para quê? Para a gente alcançar a felicidade, né? Então, essa lei de justiça, amor e caridade, eu vou explicar por que ela é tão especial. Ela nos ajuda a viver melhor, em qualquer situação. Eu falei dessas situações todas, está aparecendo, né? Dessas situações todas da vida na Terra, mas claro que se a gente for procurar lá nos Espíritos ou nas todas as outras obras, a gente não vai ver especificamente isso, né? Mas a gente consegue entender porque são leis morais, e a lei moral é do nosso proceder, daquilo que a gente deve fazer, como agir. A gente vai encontrar a orientação nessas leis morais, e aí em qualquer situação da vida eu consigo aplicar. Porque a lei moral é uma lei que vai tratar das nossas escolhas, do que vai dentro de cada um. A gente sempre fala que é uma coisa que a gente convive em primeira pessoa, é eu, sou eu, né? Eu não vou tratar dessa lei para outro, para terceiro, eu vou tratar dela para mim. E é isso que a gente tem que cuidar. É cuidar do nosso interior, do nosso comportamento, das nossas escolhas. A partir daí a gente consegue também influenciar os outros, educar o outro. Eu gosto muito de uma frase que eu não tenho certeza de quem falou, acho que foi um americano, que ele disse assim que o que você fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Eu vou ficar devendo o autor, tá? Mas eu acho que é bem trata isso aqui. Olha, o que você fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, o que mais importa é o nosso comportamento, né? O nosso proceder, são as nossas escolhas. E os Espíritos nos ajudam muito nisso. Antes da gente ir direto para a lei de justiça, amor e caridade, eu gosto sempre de lembrar que as leis morais, ou as leis naturais, ou as leis de Deus, são exatamente isso, as leis de Deus. E Kardec perguntou, lá quando ele começa a estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, claro que eu não deveria falar isso, mas se eu falar para vocês assim, se você quisesse escolher uma parte do Livro dos Espíritos para mergulhar
dedicar a estudar muito essa terceira parte. Claro que a gente tem que estudar ele inteiro, não só ele inteiro, como todas as outras obras. É dessa terceira parte que nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. E é nessa terceira parte que ele vai dar essa dica. Ele dá a dica para a gente. Gente, quando a gente vai ler as questões que Kardec tratou, a gente vai percebendo que ele dá muitas dicas do que é mais importante, aquilo que a gente tem que botar foco, naquilo que é essencial para a nossa vida. Eles vão falando isso para a gente, né? A gente só tem que fazer o quê? Tem que ler com tranquilidade, com calma, tem que estudar. Por isso o estudo em grupo é muito bom. Sei que agora está um pouco difícil, né? Nessa época, mas se puderem, venham aos estudos da casa. É muito importante estudar em grupo, porque às vezes um não entende muito bem, aí o outro entende, fala, destaca, tira aquilo, né? Então é importante a gente fazer essa troca, né? Agora está diferente, a gente acaba fazendo muita coisa pela internet, então tem que fazer, tem que ir se reinventando. Mas olha o que os Espíritos falaram para Kardec, que é a lei natural. Eu já trouxe essa questão aqui, foi ano passado que a gente falou de outro tema, e eu trouxe a questão, mas ela é muito boa, a gente tem que estar sempre lembrando dela. O que é essa lei que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos? Kardec perguntou, o que a gente deve entender por essa lei? E aqui ele já dá a primeira dica. É a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. Bom, é a lei de Deus. Vamos lembrar o que é Deus? Vamos lembrar das características de Deus? Se Deus é nosso Pai, se Ele é soberano em tudo, em bondade, em justiça, em amor, é eterno, é imutável, Ele só quer o nosso bem. Pensa um Pai com tudo ao extremo de bom. Não tem como Ele querer para nós algo que não seja a nossa felicidade ou o nosso bem. Então já começamos por aí. Se a lei é de Deus, é a lei que vai nos conduzir para o bem. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então a gente não tem jeito de escapar dela. Então quem ainda não mergulhou nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, tem que fazer. Tem que fazer, porque olha só, é a única. Olha o que eles falam aqui. Não tem outra. Não tem outra. A gente vai entender um pouquinho por quê. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Então ela é uma lei prática. É prática, ela vai dizer o que a gente faz ou o que a gente não faz. Não é uma coisa que, às vezes, a gente fica muito no campo assim, do abstrato, né? Algumas palavras que eu gosto demais de Santo Agostinho, né? Acho que eu falei isso aqui muitas vezes, e tem uma frase, uma palavra dele, né? Que é assim, a gente usa bastante, né? Que ele diz assim, que na dúvida da gente, o que a gente deve fazer, como a gente deve agir, Santo Agostinho fala assim, ama e faz o que quiseres. Primeiro ama. É incrível, né? É muito bom, só que é muito curto. Para nós, espíritos imperfeitos, o que é amar? Que aí a gente mistura com um monte de coisas, com as nossas imperfeições, com o nosso egoísmo, com o nosso ciúme, com a nossa inveja, com tudo isso que a gente tem, e aí como amar? Então o que os espíritos fizeram aqui? Não estou dizendo que Santo Agostinho está errado, pelo amor de Deus. Não, ele está certíssimo. Mas ele está certíssimo já para um nível que talvez a gente ainda precise esmiuçar mais. Então o que os espíritos fizeram aqui junto com Kardec nessa terceira parte? Eles esmiuçaram esse ama, que é o que Jesus também falou. Santo Agostinho não foi pioneiro, quem falou primeiro foi Jesus, ele era discípulo de Jesus, né? Muito tempo depois. Então é a mesma coisa que ele falou. Jesus também falou a mesma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Essa é a regra de ouro. Mas como fazer isso? Então, estudando a lei natural, a gente vai entender como levar esse amar para a nossa vida. E aí ele completa assim, só é infeliz quando dela se afasta. Então não tem jeito, hein? A
A gente tem que estudar a lei natural, e se a gente se afastar dela, da execução dela, né? do compromisso com ela, do fazer, se a gente se afastar, se a gente agir fora da lei de Deus, nós não vamos encontrar a felicidade. E olha só, Deus é tão perfeito que Ele até nos dá essa opção, que é uma das leis, que é a lei de liberdade. Quer dizer, a gente tem essa opção, ele é infeliz quando dela se afasta. Até essa opção a gente tem. O que é infelicidade? São as consequências que a gente sofre por não cumprir a lei. As pessoas às vezes não gostam muito de usar a palavra castigo, punição, essas coisas, ok, não tem problema. A gente pode usar a palavra, não importa. Importa a gente entender o que acontece. Então, o que acontece? Se eu vou pelo caminho do cumprimento da lei, eu encontro bem a felicidade. Se eu vou por outro caminho que é fora da lei, que é fora do amor, né, eu vou encontrar a infelicidade. E aí, essa aqui eu não vou ler inteira, é só um pedacinho para a gente justificar por que nós hoje vamos conversar um pouquinho só sobre a lei de justiça. Lá no começo desse capítulo, Kardec pergunta para os espíritos o que eles acham de dividir as leis naturais, como está no livro dos espíritos, em 10. Lembra que 10 também são os 10 mandamentos, né? E os espíritos falam que isso são os 10 mandamentos. Kardec dividiu em 10, ele colocou ali, ó, lei de adoração, do trabalho, da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última, que são 3 palavras em uma só: justiça, amor e caridade, que é dessa que a gente vai conversar um pouquinho. Kardec pergunta: o que vocês acham? Os espíritos falam: ok, essa é a divisão de Moisés, não tem problema. Mas eles dizem depois também que a gente não precisa ficar preso nisso. Escolheu 10? Beleza. Né? Isso é para ajudar a gente a viver melhor, a viver aqui na Terra. Vejam que algumas leis a gente aplica só na Terra mesmo, né? Que não são leis necessariamente do Espírito, são mais para convivência na Terra. Por exemplo, a lei de reprodução. O Espírito não se reproduz, né? Quem se reproduz somos nós encarnados, então existe uma lei para isso. Claro que as leis, elas se tocam, tá? A gente não pode olhar uma sozinha, elas se tocam. Então a gente tem que estudar o conjunto. Então, mas algumas são mais na Terra. A lei de destruição, o Espírito não se destrói, né? Ele muda, mas ele não destrói. Então, são coisas que são para a Terra. Então, os Espíritos falam para Kardec assim: ok, você dividiu em 10, tá bom, mas não se apegue a isso. No que a gente tem que se apegar? A como proceder. O que vai me ajudar? Como essas leis vão me ajudar a viver melhor em sociedade, no meu trabalho. E lá dentro dessas leis mesmo, a gente podia ainda separar outras tantas leis. Imagina na sociedade, nós estamos falando, Kardec escreveu isso aqui na sociedade do século XIX, hoje já quase 200 anos depois, muita coisa mudou, mas muita coisa. Vamos olhar agora, há 30 anos atrás, quanta coisa mudou, 50 anos, né? O que é esse mundo? A sociedade está totalmente diferente. Então lá dentro a gente poderia dividir ela, a gente poderia separar ela, a gente poderia estudar ela de maneira diferente ainda, numa lei só, né? Então, e aí ele diz o seguinte: tanto faz, a gente pode, vocês podem usar essa divisão ou não, mas o importante é a gente se entender e a gente entender e colocar isso em prática na nossa vida. E ele fala, vou destacar só o último lá, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ler esse finalzinho que eu destaquei em azul. A última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Claro que a gente não
gente deva viver agora só pensando lá no mundo espiritual. Não é isso também, né? Mas é isso também. É isso também. A gente pensar que a nossa passagem aqui na Terra é uma preparação para a vida espiritual. E que a gente vai ser tão feliz, tão mais feliz na vida espiritual, quanto mais a gente estiver alinhado com a prática das leis de Deus. Então, essa lei de justiça, amor e caridade, ela permeia, ela está junto com todas as outras. Quando a gente vai falar de virtude, quando a gente fala do crescimento do espírito, do desenvolvimento do espírito, a gente tem que falar sempre em duas coisas: vícios e virtudes. Acabar com os nossos vícios e colocar virtudes na nossa vida. Quando a gente vai falar de virtude, seja ela qual for, qualquer uma dela, tem que ter justiça. Ela tem que ser justa. Já diziam os filósofos lá atrás, eu não sei exatamente qual também, vou ficar devendo várias referências para vocês. Mas a justiça ela é uma das virtudes cardeais, né? Que são das principais. Então, a justiça, ela tem que estar em todo. Eu não posso ser bom sem ser justo. Eu não posso ser caridoso sem ser justo. Não posso ser amoroso sem ser justo. Eu não consigo ser paciente, ser qualquer virtude. Eu não posso controlar o meu egoísmo, o meu orgulho, se eu não colocar a justiça em tudo isso. Por isso que ela é tão importante, a gente vai falar um pouquinho dela hoje, tá? Mas o convite aqui, eu até coloquei a referência ali da Kardecpédia, para quem não conhece ainda esse aplicativo, quem não tem as obras de Kardec em casa, mas o Livro dos Espíritos, o Evangelho, é mais fácil, né? Tem disponível também na biblioteca, não tem, né? Para quem não consegue adquirir. Mas tem também disponível, se você estiver em algum lugar que você não está com o livro na mão, quiser ler, o aplicativo Kardecpédia, ele ajuda a gente, porque é grátis, e a gente baixa ele na internet, ou usa no celular, e a gente consegue estudar a doutrina espírita onde a gente estiver. Hoje está todo mundo conectado todos os lugares, né? Então, às vezes é bom quando a gente está esperando em algum lugar, esperando um médico, alguma coisa assim, e em vez de, né, às vezes a gente deixa o nosso pensamento voar, é importante também nesses momentos a gente focar um pouquinho, aproveitar e ler alguma coisa que ajuda bastante. Então eu vou partir para algumas questões, tá? Só algumas questões para chamar a atenção de vocês, mas o ideal é a gente ler o capítulo inteiro. Algumas questões que vai falar da lei de justiça. Primeira questão, Kardec pergunta se esse sentimento de justiça, se ele está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas. Ou seja, aqui é importante também a gente entender o que Kardec está chamando de natureza. Ele está falando da natureza do espírito, tá? Isso é bem importante. Quando a gente vai ler as obras espíritas, é importante a gente ler qual é o conceito por trás daquela palavra. Porque se eu falo natureza aí fora, às vezes a gente pensa das matas, dos rios, dos animais, não é? Aqui não, aqui ele está falando da natureza do espírito. Lembra qual é o objeto de estudo do espiritismo? O que o espiritismo estuda? A alma, o espírito. É o espírito. Então, quando ele está falando da natureza, ele está falando da natureza do espírito. Esse sentimento de justiça está na nossa natureza, está no nosso espírito? É essa a pergunta. E aí, olha a resposta dos espíritos. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Claro, não é verdade? Quando a gente vê alguma injustiça acontecendo, seja a gente espírita ou não, materialista, mesmo que a gente não acredite em nada, se a gente vê uma injustiça acontecendo, mesmo que a gente não tenha coragem de fazer alguma coisa, mas não dá um
progresso moral desenvolve esse sentimento, tá? Mas não mudar. Quem deu? Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Ele ainda coloca esse germe dessas virtudes dentro de nós. Dentro de nós. Ó, Deus o pôs no coração do homem. O que é o coração? Não é esse órgão que bate aqui, que move sangue. Não, o coração é o nosso sentimento. Olha como ele tem que entender o que as palavras querem dizer dentro da doutrina espírita. Então aqui ele está falando do nosso sentimento. Então Deus colocou essas virtudes também em germe, em nós. E o que a gente precisa? Colocou isso e colocou no nosso espírito, lembrando que sentimento é um tipo de pensamento que está na nossa alma. Então a gente está falando do nosso espírito ou nossa alma, tanto faz, tá? Não é no corpo, não é em outro lugar, é na nossa alma. E a gente não perde. O que a gente tem, não perde. Não perde. Lembra da parábola dos talentos, né? Aquele que tem, não perde. Aquele que tem mais, mais será acrescentado. E é assim. Com os nossos sentimentos, é dessa maneira. Quanto mais a gente trabalha, cuida dos nossos, desenvolve os nossos sentimentos, mais a gente vai aumentando essa capacidade de sentir melhor. Então, o que ele está dizendo? Nós temos já esse sentimento de justiça, mas a gente pode e deve ir desenvolvendo isso. A gente vai desenvolvendo. Então, o sentimento de justiça através das experiências. Isso a gente vai ver também, recomendo estudar a lei de sociedade. Por que nós temos que viver em sociedade? Em sociedade entre amigos, família, na casa espírita, no nosso trabalho, na escola, com os nossos vizinhos, em um país. Porque essa diversidade que nós temos vai nos ajudar a gente aprimorando todas essas virtudes e esses sentimentos. Porque se um não está tão desenvolvido, mas ele está convivendo com alguém que soube, por exemplo, que soube amar, aí não tem jeito. Já estou vendo os nossos amigos de Cambé estão aí. Quem conviveu com o seu Hugo, com o paizinho, não tem jeito de não aprender a amar, né? Então, quando você convive com determinadas pessoas, por isso a lei de sociedade está aí, né? E a gente tem que aplicar. Então, só para citar um exemplo, né? A gente não quer ser injusto também, e tantos outros existem, tantas pessoas que são principalmente desconhecidas, né? Quando a gente fala de famoso, é fácil, né? Mas quantas pessoas que a gente convive, que não são conhecidas e que dão exemplos de justiça, de amor. Então, essa diversidade que tem na própria sociedade é providencial mesmo. Deus colocou tanto para o bem, que a gente, para a gente aprender com o bem do outro, como muitas vezes a gente vive uma situação com uma pessoa difícil, com uma pessoa que ainda tem muitos vícios, e aí o que Deus quer para a gente? Quer que a gente exercite as virtudes e também ajude essa pessoa a sair dessa situação. Por isso é importante essa diversidade. Mas aí, outra pergunta, olha só, o Kardec é danadinho, né? Os espíritos respondem uma coisa para ele, e aí ele já vai e fala assim, pera lá. Ele já vai e deixa eu ver, mas então tá, vocês falaram que esse sentimento de justiça está em nós, né? Deus colocou no nosso coração, no nosso sentimento, ok? E aí, olha a pergunta dele. Sendo a justiça uma lei da natureza, está na natureza, está nos espíritos, como se explica que os homens entendam de modo tão diferente, considerando uns justos o que a outros parece injusto? E não é? Se está em nós, se foi Deus que colocou, e a partir daí a gente vai desenvolvendo esse sentimento, por que muitas vezes a justiça para um é de um jeito, para outro é outro?
resposta não podia ser outra. É porque a esses sentimentos se misturam paixões, as nossas paixões, que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Olha isso. Então, o que são as paixões? Lembra que Kardec fala os espíritos falaram desse corcel desgovernado, cavalo desgovernado? Então, as paixões, elas são necessárias. É aquilo que nos liga à matéria, são necessárias para a vida no mundo, mas elas têm que estar governadas, que aí elas vão produzir o bem. Tá? Quando a gente deixa esse mundo de união com a matéria mandar nos nossos sentimentos, não vai sair boa coisa. E é por isso que muitas vezes o sentimento de justiça que a gente tem, um germe que a gente tem dado por Deus, ele acaba se alterando e vira uma coisa falsa. Olha só, vira uma coisa falsa, um prisma falso, a gente enxerga ele diferente, porque ele está tá envolvido nas nossas paixões, nos nossos sentimentos. Por isso que a gente precisa sempre da tão famosa reforma interior, reforma íntima, o autoconhecimento. E aí a gente lembra de novo Santo Agostinho, que ele nos recomenda tanto, fazer a revista do dia, olhar os nossos sentimentos, olhar as nossas atitudes, o que é aquela atitude, que tipo de sentimento está envolvido com aquela atitude que eu tive durante o dia. É dessa maneira que a gente vai controlando essas paixões desgovernadas e vai transformando elas em virtudes. A gente vai acalmando. Então não é o que acontece fora de nós, é o que acontece dentro de nós. Aí o mundo fora de nós pode desmoronar, mas dentro a gente tem que estar equilibrado. Se a gente conseguir esse equilíbrio, não importa tanto o que vai acontecer fora de nós. E um mundo íntimo equilibrado, ele nos ajuda também a atuar melhor no mundo. Que se eu vejo alguém sofrendo uma injustiça, mas eu sou tomada de ódio, vamos supor, o que vem depois do ódio? Geralmente vem violência. E aí não vai. E aí às vezes uma situação de injustiça que eu estou criticando, eu vou lá e faço pior ainda. Às vezes eu vejo alguém fazer alguma coisa errada e eu me deixo levar por essas paixões, pela inveja, por exemplo, e aí eu cometo uma injustiça, às vezes pior daquela que eu estou criticando. Então, controlar esse mundo íntimo é essencial para a gente conseguir atuar, agir no bem e conseguir ajudar as pessoas. Não só ajudar as pessoas, como um exemplo disso tudo é quando uma pessoa, falando de justiça ou da gente ter esse olhar diferenciado, é quando, por exemplo, na sociedade mesmo, quando alguém comete um crime. Isso é natural, esse criminoso é nosso filho, nosso parente, ou nós mesmos. Talvez a bandeira da justiça ela seja diferente do que quando o criminoso é um outro, ou principalmente quando o criminoso é alguém que eu não gosto. Já imaginou se eu sentisse inveja de alguém? Se eu sentisse inveja de alguém e essa pessoa cometesse um erro, a gente comete erro o tempo inteiro, Aí eu vou aproveitar o meu sentimento de inveja e vou destacar o que ela fez de errado, Vou publicar para todo lado, vou chamar a atenção, vou apontar o dedo. Está vendo como agora, se quem cometeu esse deslize é alguém que eu amo, alguém querido, será que a gente não bota para quem? Então, olha só, como os espíritos têm razão. O nosso critério de justiça, ele muda segundo as nossas paixões. Por isso é importante olhar para o mundo íntimo, olhar o que
o que está me movendo, né? Olhar o meu sentimento na hora que eu vou analisar qualquer coisa. Se eu consigo olhar e se eu consigo sair do problema, se eu consigo, então, às vezes uma técnica é colocar outra pessoa no lugar. Por exemplo, se você vê alguém que você não gosta, que fez alguma coisa errada, e você está lá no fundinho, você está meio alegrinho, né? Bem no fundinho, porque graças a Deus a gente enxerga isso, né? Bem lá no fundinho, às vezes a gente, né? Bem lá no fundinho. Um bom exercício é colocar no lugar uma pessoa que a gente ama, pensar. Então troca o personagem. Então imagina que aquela pessoa, teu filho, teu neto, alguém que você ama muito, né? Troca a pessoa, coloca outra. E aí vê, o que você faria se fosse outro? Isso pode nos ajudar, isso que os Espíritos vão dando esse caminho, tá? Mas enfim, o que é a justiça segundo a lei de Deus? Essa é uma das perguntas mais importantes aqui desse capítulo, né? A gente precisa entender o que ela é para conseguir trazer ela para a nossa vida, colocar isso em prática. Então, os Espíritos falaram, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E o que são esses direitos? E aí os Espíritos também dizem para Kardec, são dois, a lei humana e a lei natural. Muito bem, se a gente ficar só na lei humana, dá conta da gente viver em sociedade? Até dá, até certo ponto, se nós não tivéssemos problemas. Daí, o que é lei humana? Eu não sou especialista, não sou advogada, não entendo quase nada de lei, só estou, né, assim, sou curiosa, então a gente lê um pouquinho, né? Mas a lei humana, o direito humano, ele vai tratar basicamente da nossa propriedade. Propriedade do meu corpo, eu sou dona do meu corpo, então ninguém pode agredir, ninguém pode tirar minha vida, ninguém pode, né, invadir. Então eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha vontade, eu sou dona das coisas que eu adquiri legalmente, licitamente. O direito na Terra, ele trata mais ou menos, né, as leis tratam mais ou menos disso, basicamente disso. O que a lei natural, a lei divina vai tratar? Ela vai além disso, ela vai nisso, mas ela vai tratar também do meu mundo íntimo. Porque o mundo íntimo, quem está aí fora, ou a lei, não consegue dar conta. É claro que não consegue dar conta. Talvez hoje a gente já consiga pescar algumas coisas, né? Já tem na lei atenuantes, agravantes, intenção, não intenção, que isso aí gera tanta polêmica, né? Mas a verdade mesmo, o mundo íntimo, nós não sabemos das pessoas. Nós não sabemos, só cada um sabe o seu. Então Deus vai olhar a lei de justiça, que essa justiça aí aplicada por Deus, nós vamos ver que são coisas diferentes da lei de justiça e a justiça aplicada por Deus, ele vai olhar o mundo íntimo. E a lei de justiça, que é essa que a gente tem que cumprir, o que vale é o nosso mundo íntimo. Porque muitas vezes a gente erra, a gente comete erros, mas às vezes a gente cometeu com a intenção de acertar. Então a justiça, segundo a justiça divina, segundo as leis de Deus, ela vai além da justiça humana. Então o direito, ele não vai tratar só disso, da propriedade do meu corpo, da propriedade da minha vontade, da propriedade das coisas que eu adquiri. Ele vai muito além. O que é esse além? Os Espíritos também responderam para Kardec. Posto de parte o direito da lei humana, ok, nós não vamos tratar aqui da lei humana, tá? Como a base da justiça segundo a lei natural, lembra? Segundo a lei de Deus. Essa é a regra de ouro. Essa é a regrinha de ouro. E tinha que partir do Cristo, né? Então olha só como né? Claro, né? O Espírito de verdade, que era Jesus, coordenando todo esse trabalho, tinha que ser, não podia ser diferente, né? Então a regra de ouro da justiça é essa aqui. Disse o Cristo
para os outros o que quereria para si mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse queira. Esse queira é o fazer. Lembra que a gente falou do amor lá atrás? Tudo bem, né? O amor, mas ele, como fazer? Como fazer? Aqui ele está dando uma regra, uma orientação prática. Em qualquer situação da vida, querer para o outro significa fazer para o outro. Nós não estamos aqui no plano do desejo. Lembra? Desejo é aquilo que me move. Ai, eu desejo. O que é a vontade? A vontade é o que eu faço. É a minha ação. O querer aqui é esse querer de vontade. Então, queira cada um para o outro o que quereria, o que gostaria para si mesmo. E aí pronto, aí agora cada um pensa em qualquer situação da vida que você tem que aplicar o critério de justiça. O que a gente faz? Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro e vê como você gostaria de ser tratado. Como você queria que agissem com você? O que você gostaria que fosse levado em consideração? Se a gente age dessa maneira, se a gente pensa dessa maneira, muitos problemas a gente vai resolver. Então, quando eu vou julgar o outro, é a tal da empatia, né? Fala muito hoje, é se colocar no lugar do outro. E daqui é isso. Kardec não usou essa palavra, mas os Espíritos falaram para ele exatamente isso. Querer para o outro, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Em qualquer situação. Até a gente brinca com um pedaço de bolo, né? Quem gosta de bolo, de chocolate, quem gostaria de comer um pedaço. O que você gostaria? Só tem um pedaço. Você gostaria de ficar com esse pedaço? O que você faz então? Segundo a justiça divina? Dá para o outro. É assim. É assim. Se a gente agir assim, olha, tá vendo como ela vai além da justiça humana? Então, aquilo que eu quero para mim, eu quero respeito, eu vou respeitar. Que nível de respeito? Pois é. Que nível que eu quero para mim? Eu vou fazer para mim. Eu quero que me ajudem numa situação difícil? Quero. E aí, o que eu faço? Eu quero que entendam que algumas vezes, só para usar um exemplo, né? Às vezes, se algumas pessoas quando ficam nervosas, né, falam algumas palavras duras, difíceis, tal. Se eu faço isso e é por conta de um nervosismo ou por uma situação, quando eu vejo alguém agindo dessa maneira, o que eu tenho que lembrar? Puxa, eu também sou assim. Eu também nessa situação. Eu tenho uma amiga que ela fica nervosa e fica brava quando está com fome. Então ela entende muito bem isso. Então a primeira coisa, quando ela vê alguém bravo, nervosa, olha que interessante. Ela fala assim, ai, a pessoa deve estar com fome, coitadinha. Né? Então ela já olha aquilo porque ela sente isso. Né? Então a gente vai aprendendo a identificar e a ser mais tolerante. A gente vai aprendendo a ajudar o outro, se colocando sempre no lugar do outro. A gente vai exercitando a paciência, a tolerância, porque a gente vê que eu poderia estar também nessa situação. E o que eu gostaria para mim? Eu gostaria que agissem com justiça. O coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, dizem os Espíritos, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Olha só. Né? Então isso aqui resume bem o que é essa lei de justiça. Então se a gente puder sair daqui hoje com um tipo de pensamento, o que fazer é isso, é se colocar no lado do outro com tudo que o outro
gente ir muito além, eu só queria chamar a atenção aqui que eu falei que a justiça divina e a justiça virtude são diferentes, tá? Kardec trata disso, ele até escreveu um livro inteiro tratando sobre a justiça divina. Às vezes nós queremos ser meio deuses, né? A gente quer ir lá e aplicar a justiça, né? A gente quer ir lá e pá, né? Ou então a gente manda Deus aplicar, né? Eu não vou fazer, mas você vai ver que Deus vai te pegar lá na esquina. É diferente. Então, a justiça, virtude e justiça é a gente se colocar no lugar do outro, querer para o outro, fazer para o outro o que a gente gostaria para nós, tá? A justiça divina está lá no livro O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Quem aplica a justiça divina? Deus. É Deus que vai determinar o que vai acontecer com a gente a partir das suas leis, né? À medida que a gente vai exercitando a lei ou não. É aquilo que eu falei lá no comecinho da lei natural. Lembra? A gente é feliz quando cumpre a lei. Essa é a justiça divina. A gente é infeliz quando dela se afasta. Tá? Então isso é diferente. Então hoje o que a gente está tratando mais é dessa justiça. E eu só queria fechar, que eu sei que o tempo já foi, né, assim, né? Tá em cima, né? Rosana extrapolando. E olha que eu fiz só 11 slides dessa vez. No geral eu faço uma... mas eu não queria deixar de falar essa lei é de justiça, amor e caridade. Então o que é essa caridade? A gente não pode separar isso aqui, tá, gente? Então eu recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro. A gente não pode separar. Por quê? Por que ele diz que essa lei é a mais importante? Primeiro, justiça é isso aí, você se colocar no lugar do outro. O amor é o sentimento, é aquele filtro que a gente vai colocar do sentimento no bem. Tá? Do sentimento no bem. Mas os espíritos foram tão especiais, Kardec foi tão lúcido, que eles perceberam que não dá para ficar só no sentimento. A gente tinha que ir para a prática. E o que é a prática? É a caridade. É a caridade. Por quê? Porque em muitas situações da vida não dá para a gente ficar só na justiça ou só no amor. A gente tem que ir além. E o que é essa caridade, esse ir além? É a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Não é dar coisas, né? Quando a gente fala de caridade, aqui a gente fala caridade segundo entendia Jesus. Tá? Jesus. É dar coisas também? Claro, se a pessoa está com fome, se a pessoa está com frio, se a pessoa precisa, óbvio que sim, isso é necessidade básica, mas não fica aí, é muito mais. Então, a caridade é você se doar, é você colocar o bem e a benevolência com todos, é você ser indulgente, entender as falhas, as imperfeições, as dificuldades dos outros. Então, isso é a caridade. A caridade, ela é necessária na sociedade onde a gente vive. Se a gente ficar só no direito, como eu falei para vocês no começo, no direito da lei humana, dá para viver bem em sociedade? Dá. Mas não dá conta de situações situações diversas que a gente vive. Tem um caso que, para a gente encerrar, eu acho que eu já contei aqui, é do padeiro impiedo, do padeiro desumano, que está na revista Espírita, não sei se vocês lembram, se colocar lá na Kardecpédia, padeiro desumano, vocês vão ver a história. Os Espíritos relatam para Kardec que tinha um padeiro, no seu estabelecimento, fazia pão, e numa situação, uma senhora entrou na sua padaria, muito pobre. Ela estava com os filhos em casa passando fome. Ela entrou e pediu um pão. Ele falou, não, eu não vendo fiado. Ela falou, não quero nem, não tem condição de comprar, eu estou pedindo. Ele falou, não. Ela pediu
não, um pedaço de pão para eu levar para os meus filhos. Ele falou, não. Ele fala, não, sai. Ela, no desespero, pega um pão e vai para casa alimentar seus filhos. E aí, né, a história, no fim, ela comete suicídio. Eu não lembro se ele está no céu ou no inferno também, mas na revista espírita está essa história. Ela acaba cometendo suicídio porque a polícia chega na casa dela e pega ela com o objeto do crime, né? E ela estava cortando pão e dando para os seus filhos. Aí a polícia diz que tem que levar ela para a delegacia presa, e aí ela pede só para trocar de roupa, ela vai lá para dentro e comete suicídio. Porque olha o pensamento dela, Kardec evoca esse espírito, olha que interessante. E ela estava bem, né? Ela cometeu um ato crime, claro, né? Ela não deveria ter feito aquilo, não deveria ter tirado a própria vida, mas ela disse assim, se eu vou para a cadeia, meus filhos vão para uma instituição de caridade. Se eu estou morta, os meus filhos vão ser encaminhados para a adoção. Então, até nisso ela pensou. Por que eu falei do padeiro? Porque ele trabalhou. Se a gente olhar o direito, a justiça humana, está tudo certo com ele. Não está? Ele comprou, ele trabalhou. Vamos imaginar que ele fez tudo honestamente. Ele comprou o trigo, os ingredientes do pão, ele fez o pão, acordou cedo, ele tinha direito de vender. Então, perante a justiça humana, ele não cometeu crime nenhum. Só que é isso que a lei de Deus faz com a gente. A lei de Deus, ela nos ajuda nessas situações que extrapolam a justiça humana. Aí entra a justiça divina. E a justiça divina fala, coloque o amor, a justiça, se coloque no lugar da outra pessoa. Se ele tivesse se colocado no lugar daquela mãe, né? Não teria dado um pouco para ela. Então, se colocar no lugar dela, colocar o amor, que é esse olhar diferente, que a gente, o amor eleva o outro. O amor, você coloca o outro num lugar onde muitas vezes não está, porque você eleva ele, você torna ele importante. Olha o que Jesus, que foi o Espírito que mais amou a humanidade, o que ele fez por nós, ele não precisava ter vindo. Ele nos amou tanto que ele veio dar o exemplo, sofreu tudo o que sofreu. Por quê? Porque ele considerou a humanidade importante. Então o amor, ele eleva, o amor engrandece. E a caridade é isso, é que faz pelo outro muito além da justiça. Então, se esse padeiro tivesse colocado a lei divina de justiça, amor e caridade, o desfecho seria outro. Poderia ter sido tão outro, né? Tantas outras coisas poderiam ter acontecido. Ele poderia ter até contratado essa mulher para trabalhar para ele, né? Não poderia. Aí a gente consegue imaginar um monte. Então é isso, eu queria fechar com essa história. Eu contei ela muito por cima, tá? Por causa do tempo. Então fica a recomendação para vocês lerem. Ela tem muitos detalhes, o detalhe depois da evocação que Kardec faz com esse espírito, e ele conta a situação dele. É uma coisa linda para a gente aprender, né? Para a gente aprender. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, o carinho de todos vocês, e fica aqui um convite para a gente estudar essas leis, mergulhar de verdade nessas leis, para a gente viver mais feliz e encontrar a felicidade, que essa é a promessa da turma de lá, né? É a promessa. Muito obrigada e que Deus nos abençoe e abençoe o nosso domingo.